Olá, olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais um, pode ser? Hoje, diretamente aqui de Orlando, na Flórida, vamos bater um papo com a doutora Kátia Dutra, está lá do outro lado no Brasil, mas o Pode Ser não para. Pode Ser está viajando aí, fizemos aí bastante vídeos e fotos, alguns takes por aí afora, para mostrar para vocês a viagem do Pode Ser. Viagem agora de final de ano, final de férias. Começou pela Flórida, depois vai por alguns outros estados aqui dos Estados Unidos, e depois voltamos aí no começo de janeiro, voltaremos a Portugal. E hoje, como eu disse, o Pode Ser não para. Vamos bater um papo aí com a doutora Kátia Dutra, contar um pouquinho da sua história, uma pessoa sensacional. Além de ser advogada, é minha amiga pessoal e escritora aí também de um livro que eu estou ali contando um pouco da minha história e ela fez um trabalho sensacional com o livro. Então vai falar um pouquinho do livro também. Kátia, obrigado pela presença aí, obrigado por aceitar bater um papo com a gente remotamente, mas eu acho que fica legal falar um pouquinho à distância, né? Uhum. Oh, fica muito bom. Bom dia a todos. Kátia, me diz uma coisa, hoje você atua em que área da advocacia? Para quem nos ouvir, entender e, de repente, te procurar. Eu atuo em duas áreas específicas, né? Eu sou advogada empresarial, né? Atuo no nível de contratos, né? Eu sou pós-graduada em contratos, na área empresarial também tenho algumas especializações em direito civil, de trabalho e principalmente na área, essa gama de experiência que eu tenho nessas áreas, Uhum. eu acabei me especializando na área contratual mesmo. Então, eu lido muito com contratos de empresas, também lido bastante com empresas com problemas tributários, né? Nessa condição de problemas tributários, então, uma empresa, por exemplo, ela precisa melhorar a sua arrecadação de ICMS, a sua arrecadação, né, os seus descontos de tributo. Então, elas contratam geralmente o meu escritório para ter essa melhora. Fora essa parte, por consequência da gente entender bastante da área de tributos, há 12 anos atrás eu enveredei por um caminho que é o caminho do terceiro setor, que para quem não sabe o que é o terceiro setor, é o setor sem fins lucrativos, onde trabalham o que a gente chama de ONG, né, organizações sem fins lucrativos, as OSCs, né? Uhum. Então, hoje eu sou advogada da Associação Brasileira da Indústria do Esporte, sou advogada da Federação Paulista de Esporte e Fitness, sou advogada da Confederação Brasileira de Esportes Radicais. O que Uhum. que significa ser advogada dessas instituições, né? Significa que a gente trabalha sempre em prol de abrir o empreendedorismo, né, dentro do esporte, mas eu também trabalho com empreendedorismo dentro da área cultural. Então, o que que a gente procura no meu escritório hoje? Eu tenho duas empresas, eu tenho a KS Eventos, né, e tenho a KS Advogados. A gente procura hoje abrir portas para empreendedores, Uhum. né, e para organizações sem fins lucrativos através de verbas públicas. Entendi. E aí você atua nessa área de empreendedorismo, o pequeno empreendedor, você alavanca com essas suas associações, você alavanca o pequeno empreendedor, é isso? Sim, a Abriesp, por conta dela ser a Associação Brasileira da Indústria do Esporte, ela promove, né, vários fóruns. A Federação Paulista de Esporte e Fitness também trabalha bastante em prol dos professores de educação física, É. né, do pequeno empresário nessa área. Então, eles promovem fóruns de empreendedorismo, fóruns de gestão privada e pública. Por consequência, a gente trabalha para que esses empresários, né, Hum. pequenos empresários, médios empresários, para que eles abram portas, não só na área de financiamento, né, para que Certo. eles enxerguem portas de financiamento junto. Hoje a gente tem aí vários links, como a De Sampa, Invest São Paulo, né, Uhum. a gente também procura fazer eventos e fazer coisas com a linha de financiamento público, sejam com emendas parlamentares, com leis de incentivo, incentivo estadual, incentivo federal, incentivo municipal, para Entendi. organizações sem fins lucrativos.
O que a gente procura fazer? Unir duas pontes, unir a entidade sem fins lucrativos, que normalmente não tem verba, né, para Uhum. fazer a sua atuação, Certo. né, Uhum. para atingir lá a sua criança carente, o seu menor, ou a sua instituição, por exemplo, eu atuo com creches hoje, né? Uhum. Por exemplo, a creche que dá a aula para crianças, que ela tem convênios com a prefeitura. A Sim. gente faz a certificação dessa creche para que ela não pague imposto, tira SEBAS, a gente tira CRC, que são certificações para que ela não pague impostos e Uhum. ela consiga produzir melhor o seu serviço para essas pessoas carentes. Em troca disso também, a gente trabalha com startups, com pequenos empreendedores, a gente ensina o caminho deles entre o investimento, a gente funciona como uma pulverização, né, de Sim. entendimentos e de aproximando as pessoas, né? Na verdade, a gente faz um grande network, né? Isso é o fundamental hoje, né? É exatamente o que o Pode Ser faz através do Além do Horizonte, que a gente já conversou também sobre isso, e estamos aí levando o Além do Horizonte para mais distante. Queremos abranger um pouco aí da Europa e também depois despontar para o Brasil no Além do Horizonte Conexões, que é o nosso o Headhunter, não é? Que é exatamente o que você está falando, abrir portas para o pequeno empreendedor, dando a possibilidade dele crescer, dele ser lançado aí no mercado. Às vezes falta só um empurrãozinho e não tem. Então, nós fazemos esse contato entre o empreendedor e o empresário hoje, que já é de sucesso e tem vontade de ajudar esses que estão começando, como ele também foi ajudado, não é? Então, são os Sim. empresários, os investidores anjos, que a gente chama aí, que hoje, há um tempo atrás, era muito comum fazer nas startups. Hoje, através do Além do Horizonte, Além do Horizonte Conexões, nós estamos fazendo não só com as startups que são da parte de tecnologia, mas sim de qualquer âmbito que você for, qualquer ramo que você for despontar aí, ter alguém que se interesse por você, de repente está do seu lado e você nem sabe, porque você não lançou a sua ideia ainda. Então, o que a gente quer fazer é exatamente o que você já faz aí, que é ter uma ideia, vamos levar ali, vamos ver se a gente consegue angariar fundos, né, através do governo, para lançar essas pessoas aí no mercado de trabalho e deixarem de ser CLT e passarem a ser empresários, não é isso? Isso, a gente tem, assim, na verdade, a ideia do nosso trabalho é justamente essa que você está fazendo, é fazer mais e mais pessoas se conectarem e estarem próximas uma da outra. Nós acabamos de criar um movimento que eu gostaria bastante de falar, eu estou bastante engajada nesse movimento dentro de um condomínio. Eu tenho um condomínio no qual eu resido, que é o Condomínio Marajoara. Hoje são 12 torres, são 4.000 pessoas, né? E a gente criou aí, junto com o Adalberto, com o Giba, que é um assessor de imprensa, com o Rogério, com a Carol, que são amigos nossos, nós criamos um grupo que chama Empreendedores do Marajoara. E a gente teve a ideia de criar esse grupo dentro do próprio condomínio para tentar entender quantas pessoas ali dentro, né, tinham negócios. E Sim. foi uma grata surpresa descobrir que a gente começou com essa ideia em agosto e terminamos em dezembro Uhum. com 120 empreendedores e gente querendo entrar. Sim, que legal, que legal. Então, a ideia nossa ali foi compre do seu vizinho, Sim, né? claro. Porque comprar do seu vizinho, fazer um micro negócio, né, organização de negócios, é como se fosse uma pequena cidade. Quando eu compro do meu vizinho, além de eu estimular o negócio, né, Uhum. na minha região, né, eu tenho uma maior confiança de que ele não vai me dar o cano, de que ele vai me prestar um serviço, porque ele vai passar todo dia na minha porta, ele não vai ter, lógico, coragem de não me prestar um serviço legal. E isso cresceu de uma forma que a gente nem esperava. Uhum. E, junto com isso, o que aconteceu? O Sebrae olhou para a gente em pouco tempo e a gente está em parceria com o Sebrae dando cursos a partir do próximo ano. Então, eu acho que é bom para a gente falar aqui, tanto quanto o Além do Horizonte de vocês, quanto o nosso Empreendedores do Marajoara, quanto o nosso Conexão Bem Maior, que é um outro grupo que eu faço parte, de que o Sim, network que a gente pode fazer hoje, ele é o maior negócio que a gente tem, né? principal, né? Porque a gente vê grandes corporações e a gente acha que o pequeno empreendedor, ele acha que ele não vai chegar lá. E nós também começamos, eu também comecei com startup. No Uhum. começo, eu faço parte do estou com o 7º prêmio de startup em empreendedorismo de São Paulo.
Já fazem 7 anos que a gente faz o prêmio. E a gente trabalhava só com startup, só que nós também percebemos que a gente tem que expandir isso para todos os tipos de negócio. E realmente o pequeno empreendedor, ele tem um potencial enorme, né? E muitas vezes, é que nem você falou, o parceiro dele está tão perto e ele não se comunica. Sim, exatamente, exatamente. Porque muitas vezes também, Kátia, ele mesmo não acredita nele, tá entendeu? Realmente. Ele não acredita nele, ele acha que ninguém vai acreditar nele e ele fica ali patinando, patinando. Então, às vezes, o interessante, como você mesmo falou, os empreendedores do Marajoara, que faz esse contato aí dentro do seu condomínio com 4.000 pessoas, é o sistema que nós já fazemos na ordem que eu frequento, que é ajuda mútua. Nós aqui vamos nos ajudar. Tudo bem, a gente pode ajudar o próximo lá fora, mas vamos nos ajudar aqui dentro para depois a gente ajudar quem está lá fora. Fortificar aqui dentro para depois ajudar lá fora. É isso que a gente sempre faz, né? Nós fazemos dessa forma dentro da ordem. E eu estou trazendo isso para dentro do Além do Horizonte. E muitas vezes o empreendedor ele não acredita nele, ele tem vergonha de falar porque acha que ninguém vai acreditar nele. Então nós estamos abrindo espaço. Meu, vem cá, fala para nós qual é a sua ideia. De repente, naquela ideia, foi o que eu falei, naquela ideia, muitas vezes você acha que ninguém vai acreditar, tem 5 ou 6 hunters ali esperando, os 6 se interessam, vão, puta ideia boa, e o cara dá um estalo que do zero ele vai para o além do horizonte. Não é assim que a gente pensa. Sim. É igual no Marajoara, vamos fazer conexões onde vamos comprar do seu vizinho, entendeu? Não é? É muito interessante esse sistema aí que você faz. Principalmente pelo que eu vi nos dias que nós tivemos por aí, esse sistema de feira que tem aí dentro, né? De outras coisas que à noite também tem, que as pessoas fazem comida, fazem, né, sei lá, tem as barracas para atender. Cara, você tendo tudo isso, você não precisa nem atravessar os portões, já está todo mundo aí dentro, então faz parte daquela conexão que eu estou comprando de você e alguém está vendo, já se interessa também em vender outra coisa, então vai aquela movimentação toda, não é? Que vai fomentando as coisas dentro do próprio condomínio. É assim que funciona, no meu entendimento. Então, na verdade, hoje nós somos uma pequena cidade, né? Existem cidades, eu estou hoje no interior, a minha família mora em Amparo, né? Amparo é uma cidade com 60 mil habitantes, mas aqui do lado a gente tem Monte Alegre do Sul, que é uma pequena cidade no qual existem 2.000 habitantes. Sim, Então, o meu condomínio é maior que Monte Alegre do Sul. sim, Ao sim. redor do nosso condomínio, a gente descobriu, depois que a gente começou esse movimento, nós descobrimos que existem mais 2 condomínios paralelos ao redor, com Ah, média de 4.000 cada um. E no bairro, nós temos mais alguns condomínios e a gente estipulamos, né? Nós temos cerca de 50 mil pessoas dentro do nosso bairro, Marajoara. Então, na realidade, que nós temos uma cidade como a minha, Amparo, no bairro. Se a gente fomentar esse negócio dentro do bairro, se a gente chegar num limite de fomentarmos esse negócio dentro do bairro, nós formamos uma comunidade autossuficiente dentro do nosso bairro. sim, exatamente. Né? E como nós falamos, como você disse, dentro do nosso condomínio, a gente tem uma feira de produtos orgânicos, de comida, de bebida, de tudo. E a gente tem uma padaria, que é muito engraçadinha, a gente fala assim, tem uma padaria, ali é padaria, convecção, não sei o quê. As pessoas descem para bater papo, para tomar um café. À Sim, noite, tem um pessoalzinho que gosta de tomar um vinho, desce com a sua garrafa de vinho, sentar nas mesinhas. Então, é uma coisa que a gente não tinha mais dentro de São Paulo, né? É uma coisa que falta dentro de uma grande cidade, que sim. é o seu vizinho conversando com você, você se Com inteirando com as total pessoas, né? segurança. Tendo confiança, total segurança dentro, lógico, dentro dos muros do condomínio, mas uma total segurança. Então, a gente brinca que a gente mora num pequeno paraíso, então dá para ver que isso é possível. Assim como é possível que o pequeno empreendedor, ele realmente tenha sucesso no seu negócio, acredite Sim, no que faz, é possível você morar dentro de numa grande cidade, onde você fala assim, não dá mais para viver, e viver bem, sim, e claro, estar bem. claro. Basta você querer e a comunidade toda se esforçar para que isso aconteça. Sim, claro, claro.
exatamente. E dessa forma, você vai ampliando, como você falou aí, com os novos condomínios que tem aí em volta, você vai ampliando os horizontes. E daqui a pouco, nada impede de vocês terem aí um aplicativo onde tudo está dentro do aplicativo. As pessoas nem procuram mais em outro lugar, vai direto no aplicativo, nem sai mais de casa, não é verdade? Sim, a gente já tem o grupo dos empreendedores, né, dentro do condomínio, Sim. né, a gente tem um grupo da administração, um grupo dos empreendedores e Aham, um grupo geral do condomínio onde esses empreendedores estão. E o sim, que que acontece? Quando a pessoa precisa, ela entra nesse grupo e pergunta: tem alguém que faz isso aqui? Tem alguém que faz aquilo? E a gente mesmo vai indicando. Nós sim. criamos uma revista agora, física, que vai, a partir de fevereiro, essa revista vai veicular. Eles vão receber, cada apartamento vai receber uma revistinha de tudo que existe dentro do condomínio. E a gente Legal, pretende criar o aplicativo, legal. né, também. Esse aplicativo onde você vai poder buscar essa situação. Então, são projetos que a gente está fazendo para o próximo ano e que, assim, eu estou bastante engajada neles, né? Legal. Fora os nossos projetos normais que eu falei de trabalhar com ONGs. Para o próximo ano, eu queria até deixar aqui que nós temos dois projetos. A gente tem um projeto aí de samba rock, né? Que é um projeto filhote meu, né? A gente está criando o primeiro museu de samba rock de São Paulo e, quiçá, do Brasil, porque não existe um museu de samba rock, Uhum. né? Nós estamos criando aí, nós vamos fazer um grande baile, são 6 grandes bailes no próximo ano, né? E esses bailes vão trazer bailes nostalgia, samba rock, e dentro desses bailes vão ser nas periferias e nas regiões de São Paulo, Zona Leste, Oeste, Sudeste, Sul, nós teremos aí museus de toda parte, desde roupa, o que se usava na época, Sim. itens, utensílios, e esses museus vão estar sendo filmados. E Muito depois bem. a gente vai disponibilizar essa filmagem Aham. virtualmente para que as pessoas possam visualizar isso, fazer um tour visual por esse museu que não existe ainda. Que Eu queria legal, deixar até aqui que é uma coisa muito inovadora e muito diferente que a KS Eventos e a Finos Produções está fazendo. que legal, que legal. E já deu certo, Já, tenho certeza que já deu. certo. E além disso, o Além do Horizonte também tem bastante interesse em juntar forças aí com a KS Eventos para levar o Além do Horizonte Conexões além da fronteira e começar um trabalho aí na área de São Paulo, que tem muita gente aí escondida e não se mostra, né? Sim, Bater um papo com essas pessoas, que eles se apresentem e outros que possam também acreditar neles e investir. O interessante é ter pessoas que investem também. você sabe que a gente às vezes acha pérolas, né? Que nem você disse, a gente acha empreendedores. A gente achou uma empreendedora dentro do nosso condomínio, a Carol. Tá? Ela faz umas velas toda cravejadas de pedraria. Ela faz dentro, tem Nossa Senhora, dentro tem, é uma gruta dentro de uma vela. É um trabalho tão perfeito, tão manual, tão bonito. Eu nunca tinha visto nada igual, né? E é uma coisa assim muito bonita que a pessoa às vezes nem mostra, né? Ela começou a mostrar agora esse trabalho dela, acho muito bacana. E Sim, como ela, temos muitos outros profissionais se mostrando, né? sim. E é aquilo É, que você falou, a gente quer que as pessoas se mostrem, mostrem suas ideias, né? eu vi Eu também. tenho uma empreendedora Ah, dentro do nosso grupo que ela tem 75 anos, que legal. né? A dona Beth. E ela ficou viúva recentemente, há um ano, e se viu às vésperas dos nossos problemas com a aposentadoria. Ela tinha uma boa aposentadoria e o marido também. Quando o marido faleceu, ela perdeu uma parte da aposentadoria por conta de legislação, né? Ela ficou só com 60% da aposentadoria do marido e ela precisou se virar, Uhum, né? E ela se tornou uma empreendedora aos 75 anos. que legal. Então, assim, como ela, outras pessoas também tendem a se lançar no mercado e a gente tem que estar pronto para essas É pessoas. o que eu falei. Eles têm que acreditar neles próprios, né? E depois, Sim, né? É o que eu costumo falar, mete marcha e acelera. Porque se você não for, vai ficar sempre naquele, será que eu consigo? Será que eu consigo? E não sai do lugar, patinando, né? A pessoa tem que ter fé em Deus e acreditar nela mesma. Então,
como eu sempre falo, dá o passo que Deus põe no chão. É ou não é? Também acho. A minha vida inteira foi assim. A minha vida inteira eu dei o passo e Deus pôs o chão. Se não for assim, não vai. Eu falo assim que eu venho de uma vida de conquistas e glórias, mas eu nasci num berço nada de ouro, né? Eu sou neta de pedreiro e faxineira, Sim, a gente tem. habilidade, Sim, mas estudei com muito custo. Eu falo, às vezes as pessoas olham para a gente no patamar de advogada, hoje falam, nossa, advogada, não sabe quantas vezes eu não consegui comer um salgado, precisei tirar um xerox de um livro, porque eu nunca consegui comprar um livro. sim, Né? Durante a minha faculdade, eu não tinha condições de comprar livro, era muito caro. Então, eu xerocava as páginas que eu precisava ler, porque eu não conseguia nem xerocar o livro inteiro. sim. Eu xerocava as páginas que eu precisava ler para poder estudar. E isso a gente vai construindo. Hoje, eu falo, hoje eu procuro trabalhar e a gente gosta de trabalhar com as pessoas que realmente estão se esforçando, porque eu acho que se você se esforça, você acaba tendo resultado, né? Eu sei bem como é isso. A gente tem que ir para cima, porque se não for, fica esperando, nunca vai conseguir, não é? Então, Sim, eu conheço muito bem a sua história, né? Porque a gente escreveu sobre ela, né? é verdade. Escrevemos aí o livro que eu achei o máximo e quem eu já passei para ler também gostou muito da minha história. É uma história real que você conseguiu, através das nossas conversas, colocar no papel muito, muito bem feito. Uma escritora de mão cheia, além de advogada e além de minha amiga, uma escritora de mão cheia que fez Eu acho um que eu trabalho já tinha sensacional. escrito, eu tenho, na verdade, eu escrevo desde os 13 anos. Aham, Aos 13, 12, 13 anos, eu encontrei na escrita uma forma de falar. sim. Só que era falar para mim mesma, nos meus diários, nas Aham, minhas coisas. E eu escrevia em formato de poesia. Eu sempre gostei muito de escrever no formato de poesia. E a poesia hoje, ela é uma língua um pouco morta, né? Para as sim. pessoas. Mas eu nunca deixei de escrever. Eu fui escrevendo e escrevi e guardava, porque, assim como pequeno empreendedor, eu tinha vergonha de mostrar o que eu escrevia. Sim. Né? E por muitos e muitos anos eu cultivei a vontade de ter um livro, de escrever um livro, mas tive vergonha. Uhum. E ficava sempre na cabeça aquela ideia: vou escrever um livro, vou escrever um livro, vou escrever um livro, mas nunca tive nem coragem de sequer mostrar o que Sim. eu escrevia para as pessoas. Uhum. Na pandemia, em 2020, Sim. eu conheci um grupo de pessoas que escrevia poesias. Hum. E nós começamos a conversar dentro desse grupo e eu comecei a expor o que eu escrevia, né? Comecei a criar coragem de expor o que eu escrevia. Por volta de outubro Uhum. de 2020, esse grupo se reuniu e nós escrevemos um livro que chama Imensidão Poética, Sim. né? Em conjunto, que são 64 poetas, nós Uhum. lançamos o nosso primeiro livro. Depois desse primeiro livro, eu lancei mais 5 livros em conjunto com outros poetas, né? E veio o meu primeiro livro solo, que é As Fases e as Faces de uma Mulher. Eu peguei a coletânea de tudo que eu escrevi, dos 12 anos até os 50, e criei uma história Uhum. com essa coisa. Mas o livro mais gratificante que eu escrevi foi o que eu escrevi sobre a sua vida, porque eu consegui pegar a sua história e realmente acho que eu me superei quando eu escrevi. Não é querer dizer que foi, eu me superei quando eu escrevi o livro da sua vida e da sua história, Sim. porque eu criei toda uma história real, mas com tanta profundidade. Foram 2 anos escrevendo. Sim. Foi. E as pessoas também para quais eu pedi que lessem, porque o livro ainda vai ser lançado o ano que vem, né? Sim. A gente aí teve propostas de 5 editoras já, eu acho que dá para dizer, quando 5 editoras querem lançar o livro, dá para dizer que ele é um sucesso já, Então, né? tá. O nome do livro é O Silêncio dos Invisíveis, ele fala sobre tráfico humano, né? E Sensacional. sobre a trajetória do Eduardo como agente federal, como pessoa, como ser humano, as conquistas, a vida dele. Eu acho que ele vai ser um grande sucesso mesmo, porque ele traz aí todo um olhar para um nicho que ninguém olha, né? Ele já é sucesso.
tenho certeza. Ele já é um sucesso. As pessoas que lerem gostaram, não. Ele vai ser um grande sucesso quando tiver em todas as livrarias do Brasil. Se Deus quiser, vai ser logo. Amém. Muito bom, muito bom. Então, vamos fazer assim, vamos deixar aqui firmado um compromisso que o Além do Horizonte vai divulgar aí também os trabalhos que a KS Eventos faz aí no Brasil. Nós vamos divulgar para ampliar aí o número de pessoas dentro do grupo de vocês que de repente Sim. vai formar esse aplicativo, não é? E nós vamos divulgar o trabalho da Além do Horizonte e esperamos a Além do Horizonte aqui no Brasil para que veja os nossos empreendedores também, né? Vamos fazer essa conexão, que é disso que a gente vive, e trazer, sim, alguns empreendedores daí para cá. Sim. Ah, não, hoje eu estou na Flórida, mas sim para Portugal, trazer para Portugal, e também trazer empresários que querem investir no mercado internacional e não tem esse caminho ainda. Então, nós aqui abrimos essas portas aí para essas pessoas, né, nas nossas conexões, tanto o empreendedor que quer divulgar a sua ideia ou o empresário que quer investir em uma ideia. Então, isso é muito interessante, bater um papo com os empresários aí também e estreitar esse relacionamento. Não é? Sim, maravilhoso. Obrigado, Fica firmado o nosso compromisso. Fim. Obrigado por bater um papo com a gente aí, explicar um pouquinho do seu trabalho para nós. Uma pessoa, como eu disse no início, sensacional, que além de tudo, minha amiga, minha advogada, minha guru, também é minha escritora, uma pessoa que tem um talento fora de série para escrever. Você que quer escrever um livro, quer conhecer Kátia Dutra, o arroba dela, qual é seu arroba, Kátia? Fala aí para as Arroba pessoas. doutora Kátia Dutra. Tudo Arroba junto. doutora Kátia Dutra, tudo junto, está lá no Instagram. Chama ela lá no direct e bate um papo com ela. De repente, tem um livro lá incubado, joga na mão que ela vai romantizar esse livro e vai fazer dele um sucesso, com certeza. Tem algum problema? Quer investir? Quer colocar uma empresa aí que também tem uma ONG sem fins lucrativos? Conversa com ela lá que ela vai explicar para você como é que funciona e vai abrir as portas para você. Com certeza. Se tiver Essa algum contrato também, estamos à disposição. contrato, qualquer tipo de contrato, antes de assinar, passa na mão do advogado e ela é expert no assunto de contrato. Então, essa eu indico com toda certeza. Doutora Kátia Dutra. Então, arroba doutora Kátia Dutra, está lá esperando você para bater um papo. Obrigado, Kátia. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada Aí, mesmo. fiquem bem, fiquem com Vocês Deus. também. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.